Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. Nesse episódio, iremos falar sobre o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB, com os convidados Valdir dos Santos e Ricardo Peixoto. O Valdir já está aqui com a gente. Oi, Valdir, tudo bem? Se apresenta para a gente. Tudo bem, Ana. Valdir Santos, como você falou. Estou coordenador do NAC, do Núcleo de Arte Contemporânea, pela segunda vez, né, desses 43 anos de núcleo, de fundação. E é uma honra a gente poder falar sempre da arte contemporânea, principalmente do núcleo de arte que representa a parte de extensão, de um dos núcleos de extensão da UFPB. Maravilha! Seja muito bem-vindo ao nosso espaço virtual de diálogo. É um prazer ter a sua presença aqui conosco. Eu queria que você nos falasse sobre a história e a trajetória do NAC, como foi o surgimento do núcleo na década de 70 e quem fez parte desse processo lá no início. Ana, eu inicio dizendo que eu fui forjado no Núcleo de Arte Contemporânea, porque estou no NAC desde 78, desde a sua fundação. Antes, eu fazia parte da Galeria de Arte Pedro Américo, e com a criação do NAC, com a fundação do NAC, eu passei a integrar o Núcleo de Arte Contemporânea. E o NAC, desde a sua implantação, a partir do momento que foi implantado, isso em 1978, uma feliz ideia e conjunto de pessoas, de artistas, como o professor Francisco Pereira, né, o Chico Pereira, Paulo Sérgio Duarte, quem mais? Antônio Dias, saudoso Antônio Dias, que foi uma peça fundamental nessa fundação do núcleo. Raul Córdola, também, que foi o primeiro coordenador do NAC, e tantos outros, né? O Silvino Espínola, que em uma das gestões ele foi vice-coordenador junto com o Chico Pereira, e muitos outros. Então, assim, desde a criação em 78, o NAC, o Núcleo de Arte, realiza uma política de extensão cultural da hoje PROEX, antes a PRAC, né, Pró-Reitoria de Extensão, oferecendo exposições, cursos, oficinas e atividades de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão. O NAC ele se constitui dentro do conjunto de núcleos da universidade de uma importância ímpar. Primeiro, porque é um núcleo, é um laboratório de pensamentos. Ele é um espaço lúdico, inteligente do descobrir, do procurar, da indagação, do questionamento cultural, onde as linguagens artísticas tentam traduzir realmente a essência de uma verdade estética. Então, ao longo desses 43 anos, o núcleo foi implantado dentro dessa filosofia. E ele vem se mantendo. Evidentemente que nos primeiros anos de fundação, contávamos com recursos da Funarte, o que deu realmente uma projeção muito grande nas artes contemporâneas, não só, principalmente, inicialmente na Paraíba, em João Pessoa, mas ela se expandiu a nível de Brasil. Então, isso a gente deve muito a esse conjunto de pessoas, de artistas, principalmente ao Antônio Dias, que conseguiu levar a nossa cultura, a nossa arte para fora do país. E como que ele surgiu, assim, com que objetivo o NAC passou a existir? Nós sabemos que a cultura é um instrumento de relações sociais. É a forma pela qual os homens atuam em sociedade. Chico Pereira, né, nesse surgimento inicial do núcleo, residia em Campina Grande e, conversando muito com o Raul Córdola, que também é campinense, e foi professor também aqui da UFPB, existia essa inquietação de mostrar o que nós, quanto o UFPB, quanto Paraíba, né, quanto Brasil, estava produzindo nessa linguagem até então um pouco desconhecida
do pessoense, dos paraibanos e dos artistas de forma geral, que é a arte contemporânea. E aí foi quando o reitor Rinaldo Cavalcante comprou a ideia, né, junto com o saudoso também Everaldo Lucena, pró-reitor na época, que assumiram essa proposta de fundar e fazer realmente o núcleo de arte contemporânea. O que é bem importante é que desde o momento que foi pensado isso, Ana, Ana Clara, desde o momento foi colocado que o NAC foi criado para ser eternamente uma proposta. E como tal, ele sempre deve ser sem academicismo, deve ser permanentemente um espaço lúdico e inteligente de descobrir. Quer dizer, ele já é fundado com esse diferencial de núcleo, né? E hoje a gente diz que ele soma-se ao ensino, à pesquisa e à extensão, mas principalmente porque entendemos, e isso foi uma das, não sei se é missão, se é uma filosofia, não sei, eu acho talvez um conceito muito forte que o NAC carrega, de uma identidade, eu acho que a melhor palavra é essa, que a extensão é o braço da universidade com a sociedade. E o NAC, por sua vez, faz esse papel já há 43 anos. Né? Nós entendemos que para fazer extensão é necessário compreender o outro como sujeito histórico, cultural, respeitando seus valores e cultura. E nesse contexto, o NAC está inserido. E para finalizar e para fechar essa sua pergunta, muitos artistas que hoje estão produzindo, estão aqui no nosso meio artístico, ou surgiram ou passaram pelas oficinas do NAC. E isso é realmente de uma alegria muito grande saber que após 43 anos ele continua sendo questionado, lembrado, e esse espaço lúdico de criação. Durante essa história toda, o NAC vem funcionando como um espaço reconhecido internacionalmente, como o senhor já falou, como um laboratório estético, no qual inúmeros artistas do país e de fora já realizaram intercâmbios e experimentos por meio de residências artísticas. Nos conta um pouco sobre esse processo? Nos primeiros 10 anos que o núcleo foi instalado, ele, de fato, realmente se constituiu um espaço de pesquisa e documentação sobre arte contemporânea em universidades públicas do Brasil. E até hoje, né, até hoje, ele tem recebido muitos alunos de graduandos, mestrados, doutorados, para buscar informações, preparar teses, preparar TCCs em cima do material que nós temos na biblioteca do NAC, que fomos, ao longo dos 43 anos, arquivando e montando essa biblioteca, construindo essa biblioteca. Né? É importante dizer que, quando a criação do NAC, a gente não tinha essa ideia de ter esse conjunto de obras literárias, de ter esses periódicos, mas foi uma ação ou uma reação do que estava sendo proposto, do que estava sendo mostrado. Com a vinda de vários artistas de, de outros países, de outros estados para o NAC, essa projeção se tornou muito visível, o que facilitou essa questão da residência. Por exemplo, nós tínhamos, se fechava uma proposta de uma exposição para a UNAC, e esse artista que aqui seria recepcionado, ele assumia uma contrapartida, um compromisso de ministrar oficinas. Ele ficava aqui na Paraíba, lá em João Pessoa, conosco, no Núcleo de Arte Contemporânea, pelo menos 3 dias. Normalmente era uma semana. Eram 5 dias que eles permaneciam aqui
para debates, palestras, entrevistas e oficinas, principalmente. Ao final desse período, dessa exposição, eles, como contrapartida, doava para a universidade, para um núcleo de arte contemporânea, uma obra de arte, duas obras de arte. Não era, não existia a exigência da doação de obra. Nós apenas conversávamos que estávamos montando uma pinacoteca, né? Gostaríamos de ter obras de arte para que a gente, no futuro, pudesse realmente fundar essa pinacoteca. E, a partir daí, começaram a surgir obras de arte dentro desse contexto. Então, o que nós temos hoje na universidade partiu boa parte desse material e outra parte do Salão Universitário de Artes Plásticas, primeiro salão, diga-se de passagem, primeiro Salão Universitário de Artes Plásticas, que aconteceu isso em meados de 70 na década de 70 e 80. Ao longo desses anos, muitas exposições passaram pelo núcleo, eu imagino. Você poderia apontar para a gente algumas delas e destacar também quais são as consideradas as principais nesse percurso? Ana, são muitas, né? 43, a verdade, são 43 anos de história. Então, assim, eu tenho uma lembrança, talvez, afetiva pela Bolha, de Marcelo Nietzsche. A Bolha, para você ter uma ideia, vamos partir do princípio de que as pessoas vão para um salão expositivo ver quadros, ver obras pintadas das formas paisagem, naif, sei lá o quê. E, de repente, você tem num salão expositivo uma bolha, como inflada, onde ela percorria todos os espaços do NAC e você adentrava essa bolha como se você estivesse andando dentro de um corpo humano. Então, isso realmente enlouquecia a cabeça das pessoas. Alguns diziam assim, pô, mas isso é arte? E aí está a questão, a grande questão, o que é arte? Então, e aí a gente cada vez mais se firmava defendendo a arte contemporânea na cidade. Então, a gente teve exposições de fotografia de Gualberto, de Roberto Pontual. Nós tivemos Manuel Clemente, né, Zé Newton, que foi professor da UFB também. Nós tivemos uma das mais modernas, e também o artista já faleceu, que é o Denilson Júnior, que era Arte Xerox no Brasil, onde esse artista, ele em cima da máquina Xerox, ele fazia a própria impressão do corpo e automaticamente isso já ia para a parede, em suportes adequados, evidentemente, mostrando a possibilidade, as várias formas de se fazer arte contemporânea. Cildo Meirelles foi outro, videoarte americana, Tunga, outra exposição muito importante, deixa me ver, Paulo Klein, Antônio Dias foi um grande, vamos dizer, um termômetro da vida e da arte, né, contemporânea. Nós tivemos Roberto Pontual, Paulo Sérgio Duarte, quem mais, gente? Silvino Spínola mesmo, temos um material muito interessante do Silvino. Uma exposição também muito interessante que aconteceu no NAC, e de frente ao Hotel Tambaú, na época. Era a exposição Um Dia de Sol, de Chico Pereira, que era exatamente provocar a população para o lixo que era deixado na orla. Então, o que foi feito? Um cartaz gigante com um buraco, um círculo no meio, onde o sol entrava, e aí a gente chamava um dia de sol, e foi criado uma choupana, tipo um cavalete gigante, onde se colocava saco plástico com todos os lixos, ou boa parte do lixo, que foi recolhido na orla. Então, isso nós colocamos
frente ao cartão postal da cidade, que era o Hotel Tambaú, na ocasião. E exatamente para criar esse impacto, provocar o luxo, né, a ostentação do hotel com esse lixo e a desinformação da população para essa atitude. E aí, assim, tivemos várias intervenções urbanas, isso também foi muito interessante. Arte postal. Arte postal a gente fez muito na região, não só aqui na João Pessoa, como também em Recife, cartão postal. Então, assim, teve a feira de Campina Grande, teve luz bronzeado, fotografia. Bastante coisa. Eu acho que eu não falei 10% do que realmente aconteceu. Teve um material também muito importante, a cenografia do Breno Matos, foi professor também do Departamento de Artes Visuais. Enfim, é muita coisa, Ana. Muita coisa o NAC. E recentemente, para não dizer que eu falei das flores, né? E recentemente fizemos isso 2019, né? Recentemente, eu digo por conta da pandemia que deu esse intervalo. Nós fizemos, em conjunto com com a Casa Museu Hermano José, uma exposição do Hermano, lá no Núcleo de Arte Contemporânea, que fechou não só o reitorado, né, de Margarete, com essa ação, mas também foi uma forma de gritar: estamos aqui e precisamos continuar com o nosso Núcleo de Arte Contemporânea. Esses artistas que exporam suas obras no núcleo, eles doaram peças para o acervo? Vocês Sim, têm exposições permanentes hoje no NAC? não, porque assim, o NAC não é um museu, tá? Ele, como eu falei inicialmente, ele é um espaço de pesquisa tal, e ele pontualmente ele exibe o material, mas ele não tem uma reserva técnica, não tem um espaço adequado para ter isso aí. Seria um memorial, mas mesmo assim o edifício, o prédio em si, ele não teria condições de ter esse memorial por várias questões. E aí nós estamos passando agora esse material para a guarda da Pinacoteca, da UFPB, que é uma criação que foi uma discussão que eu fiz parte durante um bom tempo, no reitorado do Jackson, né, do reitor Jackson, e Hermano José foi uma das peças fundamental nessa criação, porque ele estava para doar as obras e queria realmente uma resposta da universidade, e nós, depois de inúmeras reuniões, foi realmente colocada a pedra fundamental da Pinacoteca. E aí parte dessas obras estão indo agora, depois de uma higienização, junto com alunos do departamento, alunos de artes visuais, alunos de mais, meu Deus, de biblioteconomia, que estão catalogando, fazendo todo esse levantamento. E é um trabalho que nós achamos que vamos concluir dentro de 4 meses, 5 meses. Dentro da proposta, são 6 meses de atividade, porque não é só as obras, que elas estão em estado realmente, como é que eu digo, bem ruim mesmo. Todo o tempo que ficou armazenado de forma inadequada e tarará. E carcomido pelo cupim e tal. Mas isso, já estamos com todos esses chassis, né, para ser substituído. Tem um material muito interessante do W. Solha, que é um material muito, muito, muito interessante. Mas temos um gargalo nessa história, que é o material litográfico, as litogravuras. Ficaram todo esse tempo em mapotecas, não tinham um acondicionamento adequado, e estão com alguns fungos. E aí, esses são trabalhos mais lentos, que requer um laboratório. E aí estamos selecionando o material junto com os bolsistas, os estagiários, para que possa ser removido para a pinacoteca e não transporte esse fungo para as outras obras. É um trabalho lento, né, mas acreditamos que dentro de 4, 5, estourando 6 meses, todo esse trabalho esteja concluído.
revisitando esse ponto da sua fala, que você trouxe a questão do Ocupanac, né? Uhum. Explica um pouco para a gente como foi isso. Foi uma comemoração do aniversário de 40 anos do núcleo, né? Mas também foi uma reivindicação para mostrar que vocês estavam ali. Então, como foi essa movimentação? Clara, é bem interessante essa sua pergunta, porque isso nos traz um questionamento bem interessante. Nós fizemos vários manifestos de precariedade. Manifesto de precariedade. Eu lembro que Raul Córdova foi um dos coordenadores que levantou essa questão. Depois de 4, 5 anos de existência do núcleo, depois que perdemos um pouco perdemos o convênio, quer dizer, não perdemos o convênio. Quando ele foi criado, foi firmado um convênio de ajuda, de colaboração, de cooperação, de 5 anos com a FUNAP, para que a partir dali ele pudesse, por si só, se manter, evidentemente com o apoio da universidade, né? Lógico. Sai reitor da universidade, que já dificultou isso. Entra outros reitores com outra cabeça, com outra. E diga-se de passagem que fazer arte contemporânea, isso há 40 anos, há 30 e poucos anos, é, de certa forma, a contravenção, né? A gente está indo de encontro ao normal que as pessoas imaginam. Então, assim, quando aconteceu aquele incêndio, né, lá do museu lá no Rio de Janeiro, e aí conversando com Bárbara, impaciente com a situação do núcleo, eu disse: precisamos fazer alguma coisa, Bárbara. Vamos gritar, vamos perrear, vamos colocar uma faixa gigante aqui na frente de luto, luto pelo museu, né? Luto pelas condições do núcleo de arte contemporânea, da forma que está, e aí preparamos um banner com uns 8 metros de comprimento, preto com as letras brancas, gigante, né, letras garrafais, com esse nome Luto. E, paralelo a isso, montamos, fizemos esse Ocupanac, que era exatamente uma forma de trazer para o NAC, de trazer para o núcleo, toda o reitorado da universidade, todo o reitorado, as pessoas interessadas para saber o que realmente estava acontecendo. Paralelo a tudo isso, nós estávamos concluindo o censo artístico da UFPB, né? E Bárbara tem uma participação muito ativa nisso, que desse censo gerou o Mostre Seu Talento, que é exatamente uma derivação do censo. E aí, com toda essas possibilidades, com todas essas informações, Bárbara se encarregou de convidar alguns grupos para se apresentarem no núcleo nesse dia do Ocupanac. E foi muito interessante porque aí sim conseguimos uma certa visibilidade e trazer para nossa casa, para a sede do NAC, reitora, pró-reitores, vários estudantes, né, alunos de universidades fora nossa, alunos de escolas particulares do estado, do município, e teve uma repercussão muito boa. A partir disso, desse Ocupanac, nós conseguimos, como a gente não tinha, já entrava no processo de uma reforma que é precisa até hoje ser feita, nós começamos a abrir o NAC para performances, para grupos de danças, para teatro, de forma que você pudesse se apresentar solo em vários ambientes. E assim a gente conseguiu também ser visto por boa parte da população. O que a gente sempre defende, ou com o Ocupanac, ou com qualquer ação dessa natureza, é que a arte, a cultura, né, o NAC, ele tem sido protagonista de várias ações culturais nas mais diversas áreas, inclusive apoiando ações de produções independentes. Eu acho que o papel do NAC ele se justifica exatamente por isso. Se ele precisa de uma adequação arquitetônica, né, é um casarão antigo, é um casarão que tem sua importância por ter sido residência do presidente, né, do estado da Paraíba.
É um casarão que sediou o, o Clube Sinfônico da Paraíba. Olha só, em 1902, se não me falha a memória, foi quando, 1902, gente, foi quando o Clube Sinfônico, com mais de 50 instrumentistas, fazia concertos lá no NAC, ali onde é o Núcleo de Arte Contemporânea, né? Ali foi o palacete residencial, como eu falei, né, moradia de presidentes e tal. Isso também, se não me falha a memória, quem esteve com governo ali, governo presidente, como era dito na época, foi o Antônio Pessoa. Isso de 915, 916. Então, é um casarão que já foi escola normal, né? Foi diretoria de saúde, foi faculdade de odontologia, que foi uma das últimas, né? Logo que se encerrou, logo que se encerrou a faculdade de odontologia, isso em 61, mais ou menos, sei lá por aí. Logo em seguida, o NAC se instalou lá. Então, assim, tem uma importância arquitetônica, né? Tem uma importância que é preciso isso estar sempre restaurado, até porque faz parte do patrimônio artístico e cultural, como também por toda a sua história que ele fez há, há 43 anos. Então, assim, todo o meu respeito, toda a minha admiração pela existência desse núcleo nos seus 43 anos aqui ativo de arte contemporânea na Paraíba. É interessante pontuar também, né, que o NAC já nasce nesse contexto de resistência, lá no seu surgimento, na década de 70, num contexto político adverso, em meio a uma ditadura militar. Então, acho que, para mim, o NAC já nasce como uma forma de resistir, né? A gente nós fizemos uma faixa e isso também foi bem muito discutido. O NAC resiste nas trincheiras. Então ele tem um duplo sentido, né? O NAC resiste nas trincheiras. Mas é a pura verdade. Eu disse outro dia que até a própria Rua das Trincheiras, favorece toda essa batalha, essa briga, essa resistência que o núcleo tem. Willis Leal, ele dizia sempre o seguinte, que a cidade de João Pessoa, ela nasceu em Tambiá e se estendeu pelas trincheiras. E todas as casas, toda a população que está nesses dois sentidos, né, trincheiras e Tambiá, eram os nobres da cidade. Então, não se explica, não se explica mesmo, e se defende, né, ao mesmo tempo, que essa resistência, naturalmente, ela teria que ter acontecido. É uma pena hoje a gente ver, por exemplo, onde funcionou o Hotel Tropicana, que é bem próximo ao NAC, totalmente destruído. Já discutimos em outras ocasiões que de fazer naquela frente ao NAC, ali, no pavilhão do Chá, a Igreja de Lourdes, uma, uma mini Avenida Paulista, onde os artistas de rua pudessem se expressar. Então, assim, o NAC resiste, o NAC está vivo, e é preciso, cada vez mais, que a gente questione essa situação de reforma, de atividade, que os alunos da UFPB e de outras instituições possam adentrar o NAC para pesquisa, para desenvolver trabalhos de arte contemporânea, precisamente, né? Tocando nessa questão, qual papel você avalia ter o Núcleo de Arte Contemporânea na relação com a universidade pública e com a sociedade? Ana, a cultura ela não pode ser confundida com eventos isolados, né? Que se bastam entre si mesmo. Quando o NAC se coloca dentro desse conjunto, ele é a mão da UFPB junto à sociedade. Ele é o elo de ensino, pesquisa e extensão, porque o que
que seria, eu pergunto, o que seria realmente do aluno se não tivesse a extensão? O que seria da sociedade como um todo se ele não tivesse essa possibilidade do questionamento cultural? Recentemente, na minha memória, né, mas isso já faz um certo tempo, adentrou ao núcleo uma senhora com as crianças e viu um rabisco na parede, em uma tela, rabisco mesmo, coisas, e perguntou: eu não sei o que é isso, eu sei que é um quadro, uma obra de arte, mas eu não sei o que significa. E meu filho faz melhor do que isso. Crash Becker, né, grande artista, ele caminhava pela praia e encontrou um pedaço de madeira. Levou esse pedaço de madeira, colocou dentre o seu material como uma obra de arte para exposição. E todo mundo reconheceu como uma obra de arte porque se partia de um artista que já tinha um nome, né? O que significa dizer tudo isso? É onde entra o questionamento cultural, é onde entra o que é arte, né? Para alguns, a arte é o que eu ou você defende como tal. É preciso que a gente... E eu tinha, na linguagem popular, eu tinha um colega, professor, que dizia o seguinte: quem tem mais saliva come mais farinha. E eu achava isso de uma ignorância, sei lá, muito grosseiro. Mas ele queria dizer o seguinte: a arte por si só, ela não basta. Você precisa defender. É como um advogado defendendo uma causa. A arte contemporânea ela tem esse papel e é fundamental nos dias de hoje, onde se carrega na ciência, né, na tecnologia, e o humano, a parte humana da arte contemporânea, ela de certa forma é deixada de lado. Isso foi uma preocupação muito grande de Raul Córdoba, de Chico Pereira, de todos nós que fizemos o NAC ao longo desses 43 anos. Veja só, vamos pensar aqui. Ao longo desses 43 anos, o NUC acumulou obras de arte, acumulou história, e dentre este acervo, exercícios de alunos que temos lá, eu destaco a litogravura, onde nós temos 240 pedras litográficas, e é uma verdadeira história, um tesouro. Dessas 240, 200 ela traz o registro de toda uma época, e 40 desse conjunto a gente coloca na oficina de litografia, de litogravura, para trabalho, para exercícios de artistas. E aí, com isso, nós criamos um banco de dados e de imagens bem interessante, que estão lá, dentre eles, Flávio Tavares, Miguel, Fred Svensson, Alberto Lacerda, muita gente, Marlene Almeida, Hermano José. Então, temos essas obras em litogravura, essas que eu me referi aqui no contexto, que estão no núcleo de arte contemporânea. Então, assim, se o NAC hoje tem esse reconhecimento, a gente deve muito a esses artistas que por lá passaram, né? E essa identidade que nós defendemos do núcleo de arte contemporânea é muito em cima da sua própria história. Sempre existiu a preocupação, né, de atender os parâmetros básicos de armazenamento, de guarda, de conservação dessas obras, em reserva técnicas, mobiliários adequados, desumificador. Entendemos que a preservação competente do acervo de matéria, de acervos materiais, né, depende necessariamente de uma série de fatores determinantes, sobre os quais o NAC, assim como a Pinacoteca da UFB, estão longe desse parâmetro adequado. Por que eu digo isso? Nós precisamos não só fazer arte contemporânea, nós precisamos não só
discutir, levantar, pesquisar, mas nós precisamos ter a nossa memória. E para ter essa memória, nós precisamos conservar da melhor forma possível. E isso é uma preocupação que nós precisamos levantar, porque, na minha concepção e de muita gente, a própria biblioteca da universidade é um equívoco, né? É um local úmido. É tanto que tantos problemas aparecem. Nós não temos até hoje uma pinacoteca, uma reserva técnica adequada para guardar, né? Para preservar, melhor dizendo, essa memória que hoje está sendo bastante discutida. Então, Ana, eu acho que, por enquanto, eu estou assumindo o Núcleo de Arte Contemporânea e estou também na coordenação de extensão cultural, sou o atual coordenador. E outra questão, a gente vai falando e vai surgindo coisa. É o próprio quadro de servidores, né? Tanto o NAC, com mesmo antes dessa pandemia, muitos colegas de trabalho, muitos técnicos, montadores de exposição, produtores culturais, enfim, pessoas da lida diária que fizeram o núcleo, dar essa projeção ao núcleo, se aposentaram, outros faleceram, e a gente está com um quadro resumidíssimo de pessoas lá no NAC. Outros saíram para doutorado. Então, assim, isso é muito preocupante para a continuidade do núcleo. Esse mesmo quadro se apresenta na coordenação de extensão cultural. A gente espera que, dentro de breve, que haja concurso para que se preencha esses números de profissionais tão necessários para a continuidade desse núcleo e da coordenação de extensão cultural da UFPB. Nesse segundo bloco, a gente vai ter a presença de Ricardo Peixoto contando as experiências dele com o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB. Oi, Ricardo, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, tudo em paz, tudo tranquilo. Satisfação enorme estar aqui novamente. Muito bom tê-lo aqui novamente. E para começar, eu queria que você contasse da sua experiência no NAC para a gente. Qual foi o seu primeiro contato com o núcleo? Conta como foi nesse período de 10 anos em que você esteve por lá. Então, uma coisa que eu aprendi com os mais antigos, para a gente falar de lugares especiais, para a gente entrar em espaços especiais e de importância muito grande, né? Seja no campo da natureza ou no campo físico também, a gente pede permissão. E aí falar do NAC, para mim é um ritual de pedir permissão para falar desse lugar que tenho tanto carinho, tanto respeito e admiração pela sua importância na história das artes no Brasil. Um templo, um templo, um laboratório de ensinamentos, de intercâmbios, de eventos, ações, de pensamentos, reflexões. Então, o NAC para mim sempre é esse lugar sagrado de reverência e que tenho muito a agradecer na minha formação, eh, na minha projeção enquanto artista, enquanto produtor, enquanto curador, enquanto um ser da arte, né? Então o NAC com certeza tem essa parcela de contribuição, de, de formação na minha vida. E aí eu volto um pouco atrás, né, porque aí eu trago um pouco dessa história minha com o NAC, na década de 90, quando termino comunicação social e aí entro no mercado cultural, né, da cidade, do estado cultural. E o NAC em sua efervescência, né? Não, eu não venho da geração de criação do NAC, da geração que trouxe o conceito, trouxe os movimentos, né, na década de 80 para 70, de 70 para 80, né? Então, assim,
Isso foi um outro momento que para mim sempre foi uma referência, né, dentro da cena cultural da cidade. Mas eu não tive essa oportunidade de presenciar esses encontros, esses artistas que circularam, Antônio Dias, né, essas pessoas assim que chegavam para realizar eventos, né, Paulo Bruschi, Raul Córdoba, Chico Pereira, Diógenes Chaves. Então assim, tinha o Landejar Lisboa. Então assim, era Chico Dantas, Chico Ferreira, Sérgio, Flávio Tavares. Então, assim, é uma outra geração, né, que vem antes da minha. E aí eu entro, saindo da universidade, já no calor daquela pulsação do fazer, né, de aprender, de colocar a mão na massa, de fazer acontecer. Então, a COEX, Coordenação de Extensão Cultural da Universidade, funcionava como um departamento, uma secretaria de cultura na cidade, né? Era impressionante a força que ela tinha, eu digo isso no passado, né? Tinha enquanto agente político, gestora de produção, de incentivo, de financiamento, enfim, a COEX tinha esse poder, os artistas da cidade tinha uma relação muito próxima com a COEX nessa produção, né? E o NAC tinha uma pauta do ano concorrida, né, pelos artistas da cidade, a pauta, e abria um edital para saber quem iria ocupar, todo um status expor no núcleo de arte contemporânea, né? Era um momento assim de muita, lembro isso com muita presença, né? Muito forte isso. A alegria de ser aprovado no edital do NAC. E com isso, é claro, vem a escola das relações, das experiências, né? Fernanda Bar, coordenador da COEX, né? Fazia essa ponte e trazia toda a sua sabedoria e capacidade administrativa de articular, de barganhar, de engrandecer cada vez mais essa produção. Então, foi uma pessoa que trouxe muitos ensinamentos, muitas conquistas para a universidade através da COEX e, claro, o NAC era um dos núcleos, né? O núcleo lá tinha uma penante, né? Era um complexo assim de grande estruturação e fervilhava a produção cultural de extensão da universidade. Os grupos, artistas, universidade, estudantes, professores. Então, a gente sentia o cheiro, né, dessa produção, essa profunda efervescência. Então, aí vem os gestores, né, do NAC, né, a equipe técnica, a equipe que assumia esse, essas, essas temporadas, né, na direção, e foram pessoas que vestiam a camisa, né, assim, com unhas e dentes para trazer o que tinha de melhor em termos de atividade, de ações para a instituição. Professor Gabriel Bechara, professora Lívia Marques, eram assim pessoas assim para mim, de referências em termos de gestão, né, de manter um carinho, um respeito muito grande pelo espaço, né? E isso fazia a gente ver a dedicação dos funcionários, dos estagiários, né, as equipes que chegavam e rodavam. Então, assim, você conviver num ciclo que 10 anos, eu acredito que tenha sido até um pouco mais do que 10 anos. 10 anos, eu entro como artista dentro do NAC, né? E aí, assim, a gente cria uma parceria. Era NAC, COEX e a minha pessoa enquanto artista, e tinha a agência Ensaio, que era a primeira agência de fotografia da Paraíba e vinha com toda uma produção de ocupar o espaço da cidade, de trazer eventos, de produzir ações de arte e educação, de intercâmbios. Então, assim, encontramos na COEX uma aliada fantástica, né? Abriu as portas
de muito investimento, de muita parceria, de muita troca, de muita realização. Então foi um ciclo maravilhoso, onde tivemos a oportunidade de trazer gente de fora, de realizar grandes oficinas, eventos que isso tudo que eu falo, você entra no arquivo, né, no acervo do NAC em termos de, você vai ver todo um histórico de impressões de materiais publicados que a Ensaio produziu e deixou para o legado do NAC. Né? Então a Ensaio tinha uma participação muito presente e ativa. Não era uma vez ao ano, não, sempre. Quando a gente não estava com uma exposição, a gente estava com uma proposta de oficina, ou então a gente estava com uma proposta de intercâmbio, ou então fazendo uma atividade de extensão conectado com o NAC, enfim, sempre foi uma coisa muito próxima, né? Tanto é que houve um professor André, eu esqueci o sobrenome, mas assim, na época a gente formalizou um convênio, né, da Ensaio com a universidade através da COEX, por conta dessas ações de extensão, dessas coisas assim, da, da, da identificação, né? A COEX e o NAC se identificavam com as propostas da Ensaio, né? Que vinham de uma abundância e prosperidade muito grande, que trazia né, fortalecia toda essa grandeza. Foi uma época em que também a gente começa a observar um período de transição da política, né? Política cultural, política do governo federal, e aí as coisas vão oscilando, né? Período de, de, de escassez, né? Dos recursos, período de limitação de equipamento, de organização do. Então a gente viu o auge, pelo menos eu vi, assim, a época de um auge, né, de grandes eventos com 700, 500 pessoas dentro do NAC. E aí a agência Ensaio, ela traz no terceiro ano de edição, ela traz um projeto chamado Projeto Lambi Lambi, que foi um dos principais projetos de fotografia do Brasil na área de formação. Esse projeto teve as suas 10 edições e da terceira para frente sempre aconteceu um dos lugares onde era o lançamento, a abertura oficial, porque ele se expandiu para a cidade, em vários espaços da cidade, né, galeria, tal, essa coisa toda. Depois foi para as cidades, né, do interior também, mas o pontapé a abertura sempre do festival, que era o Salão dos Novos Talentos de Fotografia, começava no NAC. Então era um grande encontro no dia 19 de agosto, que se comemora o Dia Internacional da Fotografia. E aí tinha vida. A gente observava a vida no espaço, né? Ocupado, as escolas visitando, um planejamento do educativo intenso, as visitas dos artistas, né? Artistas conceituais, um espaço para a nova geração, e isso tudo com um mínimo de recursos. Aí já era um período também, já os recursos já não eram tão. Eu nunca lembrei nunca não lembro de nenhum momento o NAC ter oferecido grana para bancar alguma exposição, mas trazia as estruturas, trazia, às vezes não tinha o papel, mas tinha tinta, às vezes faltava o carro, mas tinha o combustível, e aí a gente começou a aprender a não parar nas dificuldades, né? Esse trabalho com cada gestor, com cada coordenador do NAC, tinha uma experiência bem bacana, né? De aprender como tirar água de pedra, né? Como resolver os problemas que se apresentavam no campo de estruturação, de produção, dessas coisas todas, que faz parte também do métier. Então, assim, tivemos assim exposições de envergadura nacional, né, com projeção, o projeto Lambi Lambi, que tinha toda uma programação, né, dentro do espaço físico, né, do NAC, com uma visitação, e a gente trazer artistas de vários lugares do Brasil. E
nesse contexto, as oficinas de formação, que eram uma atividade, foi quando o NAC também ganhava esse corpo de extensão, né, de extensão cultural, de formação cultural, nas artes visuais como um todo. E aí a gente expandiu a ocupação do NAC, pelo volume e qualidade das propostas, era sempre acolhidos, né, avaliados e inseridos dentro da programação da instituição. Essa é uma parte mágica, né, que foi a parte que a gente levou o Projeto Cidadão do Mundo, levou o Lambe Lambe, levou 72 horas de fotojornalismo, da Idade da Pedra, Zabeda Loca se apresentou, ficou hospedada no na pousada, né, do Lima Penante, né, lá do teatro, né. E a gente fazia eventos no pátio também, né, porque, assim, sempre era uma extensão, era ocupar o espaço físico, né, um NAC dentro, um NAC fora, e sentir a a energia da ancestralidade, né, sentir a energia de tudo aquilo que foi de bom para aquele espaço, né. Eu acho que uma das coisas, acho não, eu vejo como uma estar no NAC esse tempo todo foi, mesmo no período de chuva ou sol, independente, não dizendo que um seja melhor do que o outro, mas nem nos períodos diferentes das estações a gente soube, apreciar, aproveitar, eh, receber essa abundância, essa prosperidade que o NAC sempre trouxe, né, para as artes, né. Os ensinamentos, a história, o que ele tem de é impressionante. Você entra no espaço físico dele e você sente o som, sente, as paredes podem estar todas vazias, tal, mas você sente que ali tem vida, tem uma história, né, de pessoas que passaram, de artistas, pessoas artistas, de eventos, de murmúrios, de encontros, né, de bate-papos, de transformações. Então ali foi sempre esse lugar, não só na relação artista e instituição, mas também funcionários que fizeram do NAC uma extensão da família, né, na entrega do trabalho, né, na ação. E isso é o que ficou para mim, sabe, o que ficou para mim. E dentro desse movimento todo, a cada gestão que assumia, né, mesmo a gente observando que dentro de um plano político, que vinha encolhendo, vinha sufocando, vinha diminuindo essa expansão de atividades, de produção, de estruturação do prédio, né, porque existe a necessidade de manutenção, existe a necessidade de equipar, né, a estrutura com os tempos de hoje, né, questão de iluminação, de refrigeração, segurança, né, pintura, tudo isso faz parte e tem que ser visto como uma coisa normal de qualquer espaço, galeria, essa coisa toda. E isso não começou a não acontecer com mais frequência, né, as dificuldades, assim, e uma coisa de que do espaço físico, uma lenda, uma tese ridícula de que o NAC era uma coisa distante, desconexa da universidade, né. Então, assim, não reconhecer tudo o que ele já fez, o que ele é, né, para a cidade como um todo, né. Não é só para dentro da universidade, mas para a cidade. Então, assim, criou-se um movimento de desinteresse. Observar isso, definhar, foi uma forma ver todo um pulsar diminuindo, 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 o oxigênio acabando, acabando, acabando. E aí, te a última exposição que eu fiz lá, o prédio estava totalmente, eh, detonado, né, infiltração, mofo nas paredes,
as portas com fechadura faltando, estava muito assim, parecia uma coisa, parecia não, estava abandonado, né, abandonado. E aí eu propus uma exposição para lá, e houve até uma exposição, como assim? Eu quero trazer uma exposição para cá, porque eu não o que eu puder contribuir para que isso aconteça, de fortalecimento do espaço, eu vou estar aqui contribuindo. Eu estava indo morar em Brasília, e a exposição chamou-se Artes em Geral. Só que era uma exposição realmente que mostrava, é uma exposição de denúncia. Foi uma exposição onde eu me apropriei de objetos, de textos, de frases para dialogar com a situação do NAC. Eu botei o NAC para venda. Eu propus vender o NAC, doar o NAC, repassar o NAC para quem quer que seja. Eu criei um trabalho onde o descaso público estava sendo colocado em xeque-mate, assim, as pessoas olhavam, tanto é que na montagem o coordenador chegou lá, porque eram uns posters enormes, grandes, umas coisas assim e eu espalhei na universidade, vende-se, NAC, né, uma forma de chamar a atenção. Pessoal, a gente não está discutindo pintura, caiação, a gente está discutindo uma política cultural para um equipamento importantíssimo das artes visuais no estado da Paraíba, referência nacional. E que ao longo do tempo, foi definhando. E aí eu disse, não disse, faz, não faz, não aconteceu. Até hoje. Né? Existe projetos, existe intenção, existe uma verba, existe a vontade, existe não sei o quê, existe um bocado de coisa, mas está tudo na imaginação só. Na prática, um dia talvez, quem sabe, aconteça. Eu estou falando isso há um bom tempo atrás. Então eu vi todo esse processo acontecer, né, de estruturação funcionando, do que é o NAC funcionando realmente, em articulação com prefeitura, com governo, com a instituição recebendo recursos para investir, com edital de ocupação da galeria, com atividades, com intercâmbios, blá, blá, blá. Isso eu fiz. Eu fiz parte durante esse tempo todo. E eu vi depois mudar o canal, mudar a história de destruição total do NAC. Pessoas chegaram apenas para ocupar o espaço e foram embora. E não fizeram nada também. Então, só ocupar um espaço vazio. Então, trazer essa fala para nesse espaço aqui, para mim, é um momento também de não é crítica, é um relato de vida, né? Por onde eu passei e, e que eu me sinto muito assim, é, acredito cada vez mais que as coisas mudem, né? Que o NAC realmente tenha, nesse tempo, o seu lugar de importância, né. Eu sei que não é só no NAC, existe toda uma política dos equipamentos culturais no estado, tal, que são muito precários, isso aí não é, mas eu não quero saber ficar falando vamos falar do NAC, né, e a gente sabe que o NAC precisa de oxigênio, e trazer oxigênio para ele significa botar os artistas, os estudantes, os professores dentro daquele espaço para produção, para produzir. E voluntários até acontece em um determinado ponto, mas depois precisa ter uma relação profissional de mercado, né, de equipamento, de instituição que investe, que tem recursos, que dá condições para uma produção de acadêmica, uma produção investigativa, de documentação, de intercâmbio, de bolsa, de residência, tem tanta coisa para se fazer, né? E coisas que a gente está falando agora que já aconteceram. Hoje, de uma outra forma, pode se estender, né? Então, assim, é nessa pegada que eu trago um pouco dessa minha fala, né? Eu falo das coisas boas, né? De pedir permissão mesmo, de chegar no NAC, onde para mim foi essa casa, esse laboratório, essa escola
né, onde eu vi artistas nascerem lá, profissionais da área surgirem daquele espaço com seus trabalhos expondo timidamente e hoje ocupam o cenário nacional com seus, né, magnificamente. Vi exposições grandiosas de artistas com trabalhos assim fantásticos de, de relevância para o conceito artístico, né, estético, para expansão dos pensamentos com relação à arte. Então, o NAC realmente ele é esse lugar que eu tenho na minha memória, na minha vida enquanto eu estive presente, porque eu nunca fui funcionário da universidade, fui estudante, terminei o curso de jornalismo, e terminando o curso eu disse, eu quero manter uma relação com a instituição de parceria, de trabalho, de tudo aquilo que eu não aprendi na universidade eu quero trazer, né, porque teve muita coisa que a gente vai, né, a universidade dá aquele empurrão para o mundo, né, e você volta para alimentar tudo aquilo que você foi contemplado também por ela, né. Então o NAC foi a primeira porta das escolas de artes, né, para os ateliês livres, né, de você levar projetos, de você desenvolver trabalhos, de você encontrar pessoas para dialogar sobre isso. Aí depois as coisas começaram a fechar, as portas começaram a fechar, Coex começou a se distanciar, o NAC começou a ficar em silêncio, como se estivesse num dentro de uma enfermaria, esperando o dia ser a morte, esperando a morte. Então, assim, todo um um movimento de esquecimento, sabe. Ah, as coisas vão ser assim, existe um desinteresse total de ocupar. Então ele começa a se desconectar da comunidade artística, perde o vínculo, fica só com a academia, né, uma produção pontual dentro da universidade com algumas ações, uns projetos assim, mas uma coisa sem nenhuma projeção de diálogo com a cidade, que era, pô, o MAC vem do Brasil, né, das artes visuais no Brasil, aí vem, se recolhe e vai entrando num processo de deteriorização física e mental, porque aí a gente traz também, o perfil da política cultural da universidade, como ela sucumbiu ao longo do tempo. Assim, um momento marcante para mim foi, nunca assim dizer, como fotó dizer assim: "Qual é a sua melhor foto?", né. Aí eu digo: "Minha melhor foto ainda eu vou fazer". Eu estou com 31 anos de fotografia. E no NAC, nesse ciclo de 10 anos, todo momento que eu entrava lá com algum projeto, com algum movimento, tinha uma grande história por trás a ser contada depois, entendeu? O processo de chegar no NAC, de montar os trabalhos, de relacionamento com os funcionários é muito lindo, assim, é uma relação de muito carinho, muita confiança, né. Então a gente tinha essa relação de entrar, de sair, de organizar as coisas, de confiança mesmo, de sentar, fazer o planejamento e ir para a prática. Então, eu queria perguntá-lo, eu não sei se é possível, se você consegue apontar para a gente um ou mais momentos marcantes nessa trajetória lá no núcleo. Para mim, pontuar qual foi o evento que marcou mais falar de um momento especial, mas para mim foi muito assim, quando eu falo do NAC, os olhos brilham, assim, de tudo que eu vivi lá, né, não tem como eu assim, a exposição deu mais gente, uma exposição deu mais porque teve exposições coletivas com publicações, né, eu lembro essa aqui foi a publicação, foi uma das a primeira exposição da Ensaio, que a gente ganhou o primeiro prêmio da Lei Viva a Cultura na época. Isso foi tem um tempinho já, viu. Lei Viva a Cultura, era o projeto da Lei Viva a Cultura, então 95. Então na época, assim, imagina a gente trazendo um material de qualidade, de impressão,
com os painéis enormes em pró, tudo era tudo novidade, né. Então, assim, exposição linda, 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 linda. Depois teve uma exposição que eu fiz a curadoria, que foi a do Matheus Sá, de Recife, o Cidadão do Mundo, que a gente levou para lá, e eu lembro da escola, foi uma coisa que eu lembro muito, foi do a escola, Academia Epitácio Pessoa, a professora levando todos os alunos andando na calçada para entrar na escola, era uma enorme, aquela cena assim, eu fiquei: "Pô, que ótimo", né, porque o professor encontrar uma solução para o deslocamento dos alunos, organizar. Então, assim, Zabé da Loca tocando ali no pátio do NAC, né, um dos lambe-lambe, a gente fazendo um exercício de improvisação musical com sons experimentais de ferramentas, de instrumentos. Então o público que estava presente começou a tocar, então interagiu geral. Aí teve uma exposição chamada Anônimo, Identidade, e aí os artistas eram uma coletiva enorme, então porque você monta um trabalho de coletivo, cada artista traz sua tribo, né. Então, assim, as tribos se reuniram, né, se encontraram. Então é assim, os eventos que a Ensaio produziam no NAC eram o encontro das tribos, né, porque tinha uma pegada muito coletiva, sabe, de comunidade, de trocas, então, e aí trazer uma exposição de artes visuais, de qualquer que seja, vinha a galera de música, vinha a galera de teatro, vinha a galera de teatro, de cinema, a galera de literatura, estava todo mundo junto. E isso fazia a força da cena cultural na cidade, sempre fez. Quando todos se encontram, porque não fica só o gueto, né, só aquela, né, então, encontrar os punk da cidade chegando para se prestigiar, porque era coisa de páginas, né, primeira página nos 3 jornais, né, aí tinha o Correio, a União, Jornal da Paraíba, ainda tinha o jornal O Norte e tinha O Momento, eram uns 5 jornais, todos eles com capa de divulgação. Então, assim, era o acontecimento da cidade, um evento no NAC, né, mobilizava a classe alta, a classe artística, e a gente, como vinha de circular de toda a comunidade, então vinha de todo mundo, todas as áreas, né, misturava todo mundo, isso é maravilhoso, maravilhoso esse encontro. Então sempre foi isso, né, dessas ações, né. As oficinas realizadas lá com com vários, estudantes, com profissionais, né, os intercâmbios, as rodas de conversa, cinema que a gente projetava, e aí os intercâmbios, enfim, é muito enriquecedor falar né, não seria muito, pouco a dizer: "Não, teve um determinado evento", mas para mim foi tudo assim, esse conjunto, né, de 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 rituais que aconteceram lá no NAC, sabe, com muita força, com muita efervescência. E falar 10 anos não são 10 dias ou uma vez no ano que não, a gente tinha 2, 3 exposições, e era uma coisa, assim, intensa, parecia que a gente era funcionário do NAC, né. A vida da gente era muito próxima lá, a gente circulava com muita frequência, e quando a gente organizava eventos fora do NAC, então a gente eh, acionava o o dormitório do Lima Penante para poder levar artistas, então tinha sempre artistas da área de imagens por lá, e aí tinha uma exposição e a gente interagia com os artistas que estavam por lá. Então foi muito presente isso. E aí as pessoas falam: Como é que foi?" Você: "Não, entra lá na biblioteca", eu não sei mais onde é, se tem porque antes tinha uma área lá, uma sala que tinha todos os impressos de um bocado de coisa do NAC, né, desde o princípio. E aí eu entrei algumas vezes, eu via, aí você materializa o que eu estou falando, né, você vê: "Caramba, ensaio, ensaio, exposição". Então, assim, tudo que a gente não era a época de virtual, né, os convites virtuais, era a época do impresso mesmo, então pra gente era muito valoroso a impressão de um documento da realização do evento, e tal. E sempre foi assim, era muito alegria receber uma carta de a comissão julgadora,
o conselho, a comissão julgadora selecionou o seu trabalho para participar da programação de exposições do NAC. Cara, isso era uma festa, né? Uma festa. O projeto Lambi Lambi, ele era oficialmente, ele já estava dentro da programação de atividades do NAC. Então a gente, para você ver a tamanha da confiança, né, e da repercussão que teve o projeto, né, porque era um projeto de formação, de extensão. Ele formou 3 gerações de fotógrafos e fotógrafos ao longo desse tempo. 3 gerações. As pessoas começaram, a engatilhar na fotografia dentro do projeto Lambi Lambi, através das exposições, das oficinas, das palestras, das mostras de cinema, e aprofundaram os seus conhecimentos e se transformaram em profissionais. Então, assim, o NAC, ele recebeu o projeto como assim, esse projeto é permanente, é um projeto permanente da, da instituição, né? Então passavam os gestores, mas todos já sabiam que o Lambi Lambi era uma coisa fixa, né? Assim, fazia parte da programação. Agosto era o mês do Lambi Lambi. Todo mundo, então, cidade já ficava esperando, né, esse movimento. Então, assim, de de uma alegria muito intensa, né, desses momentos que foram, de ensinamentos e de, fortalecimento do que eu sou hoje como artista, como aquilo tudo que eu falei no início, e uma tristeza muito grande pelo que o NAC é hoje, sabe. Não me não me, eh, não me agrada ver a situação do gra a essa esse declínio absurdo que o NAC sofreu ao longo do tempo, com algumas tentativas, é claro, de tentar amenizar, porque daquilo que eu experimentei tinha que ser para maior, né, não pode ser para menor. Então, a minha referência é de 10 anos, na década de 90, onde eu vivi. 90 até 2000, mais ou menos, eu pude ver a força do NAC enquanto equipamento, enquanto espaço de ações políticas, culturais dentro da cidade, em conjunto com a Coex. Depois só vi declínio, declínio de poucas ações, poucos investimentos, de descuidados, de desleixos, de desatenção, de incompetência também administrativa, e aí não andou, não aconteceu, né. Então trazer esse relato de pesquisas, de depoimentos de pessoas que viveram o NAC, que sirva para saber o que era e o que é hoje, né. A distância que existe de um fazer produção cultural, né, de uma produção intensa, para o que se faz e acha que está fazendo o máximo. Então, é muito distante ainda. E eu vou dizer assim, minha geração teve esse movimento. A geração anterior teve um outro movimento também, né, que eu não vivi, mas eu sei que foi um movimento de sustentação, de implantação do que de uma ideia, de um projeto maior sobre um equipamento em conexão com o mundo das artes visuais. Então a gente pega uma geração com esse pensamento, com essas ações, com suas dificuldades daquela época, e aí entra uma outra geração. É claro que não era só ensaio, nem só eu, mas assim, existia um grupo de outros artistas que somavam, que compartilhavam, que contribuíam diretamente para que o NAC fluísse, né? Dava esse suporte também desse movimento. E aí, com suas dificuldades também, mas aí essa geração se afasta porque a instituição como um todo deu as costas para o NAC. Aí acredita que ele não tem mais essa importância nem essa força, né. E aí você vê os equipamentos da universidade totalmente precários, né, equipamentos que deveriam estar, funcionando a todo rigor, com independência de recursos, com programações, com planejamento, né, definidos, com metas, essas coisas todas, vão fazendo como pode, se dá tempo, mas aí falta equipamento, falta luz, falta prédio sucumbindo, tal, tal, tal.
Com essa história toda, gostaria de te perguntar o que o NAC representa para você e qual a importância dele na sua trajetória. Então, o NAC para mim ele é a primeira escola no campo quando eu me formo e vou para o mundo das artes, né, eu tenho no NAC o primeiro espaço que me acolhe em termos de parceria, de produção, a representação do NAC é isso para mim. É esse espaço, é esse espaço de referência, né, na minha formação profissional, né, porque ele abriu, me possibilitou apresentar o meu trabalho para o mundo, sabe? Então, como artista, como produtor, como curador, eu trouxe partes das minhas produções inicialmente para lá. E lá eu pude me conectar com muita coisa, abrir outras portas de amadurecimento, de expansão do trabalho. Então, projetos premiados, né, trabalhos eu sempre tive no NAC esse espaço, essa porta aberta para receber, para credenciar mais ainda o que eu e assim, é muita honra ter um nome tão bonito assim, Núcleo de Arte Contemporânea, né. É muito bonito. Eu sempre, assim, me sinto muito honrado e feliz de fazer parte da história do NAC. Enfim, eu trouxe uma geração que trouxe a experiência de positiva dentro do campo, né, dentro da gestão. Isso aí foi para mim, foram pessoas que fizeram o NAC sustentar a sua importância e a grandeza que ela é, ao longo desse tempo, né. E aí traz uma série de nomes, né, tem Elidete também, que participou desse movimento na época de Fernando Abá, tem João Valente, tem Sônia, tem seu cara, tem os funcionários, né, os funcionários do NAC que a gente tinha uma relação de assim, eu ficava aqui tanto é que nessa última exposição eu fiz uma parede só com eles. Eu fiz um ensaio com todos os funcionários para mostrar que eles estavam passando, né, eles passaram, mas eles tinham toda uma história dentro do NAC. Uma história, e eles disseram: "Cara, a gente passou esse tempo todo aqui, nunca ninguém fez uma foto da gente, nunca ninguém". E aí eles estavam dentro da exposição. Eles faziam parte da exposição, porque para mim eram era uma parte viva do NAC. Eles viram várias gestões, vários anos, né, vários momentos de alegria, de tristeza que a instituição, que o equipamento passou, né. Então trazer também essa referência para essas pessoas, né. Os vigilantes que estavam lá, né, que passavam também. Então assim, nunca foram pessoas descartáveis, né, pessoas que só faziam passar, mas eram pessoas que colocava uma energia para o espaço acontecer, para o espaço pulsar. E esse lugar, ele tem essa energia de ter essas pessoas, desde o fundador, desde a primeira geração de artistas e funcionários e professores que chegaram lá, deslumbrando, né, Hermano José e um bocado de outros artistas assim que da universidade, né, do quadro de funcionários da universidade, que entraram lá nesse grande sonho de visualizar um espaço de reverência, de reflexão, de boom das artes, né, de provocações, inquietações do fazer criativo. Então, esse lugar, essa energia, essa ancestralidade que o NAC tem, é o que mantém o espaço vivo, diante de tantos ataques ou tantas dificuldades ao longo dos anos, né. Mas ele é muito forte, esse espírito de da razão dele existir, sabe. Ele existe por uma causa maior, não é pela gestão, não é pelas pessoas, não é pelos artistas, ela existe por essa energia maravilhosa das artes visuais e que agrega as gerações, agrega o tempo de cada época, para poder dialogar, para poder fazer acontecer, para poder fazer prosperar e trazer essa abundância do crescimento humano. Trazendo um panorama sobre o NAC atualmente,
Estão sendo realizadas atividades internas de revitalização do acervo com a atuação de estagiários do núcleo e da Pinacoteca da UFPB. Essa equipe vem fazendo uma frente na catalogação, higienização, organização, limpeza e uma esquematização digital do material disponível. Como também está sendo aguardada a ordem para o início da reforma na estrutura do prédio, que foi empenhada em dezembro pela Pró-Reitoria de Extensão. No momento, o Núcleo de Arte Contemporânea não está aberto para exposições, mas muitas novidades estão por vir com esses novos caminhos. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje e gostaríamos de agradecer muito a presença do Valdir dos Santos e do Ricardo Peixoto, que deixaram aqui o seu depoimento sobre o Núcleo de Arte Contemporânea da UFPB. Agradecemos a você que nos ouviu e o Tramas da Quarentena fica por aqui. Até a próxima, um abraço!